Sejam bem-vindos, família Hooper. Hoje estamos aqui para o nosso primeiríssimo episódio da nossa rubrica Entrevistas com o Hooper. E hoje estamos aqui com o coach Daniel Joaquim, mais conhecido Coach Fábio Daniel. Então, família, vocês já sabem, deixem o vosso like e a massa que essa entrevista promete. Bom, família, estamos aqui para conhecer a trajetória do coach e, sobretudo, também falar sobre o futuro do basquetebol em Angola. Coach, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, telespectadores. Pode se apresentar para quem ainda não conhece sobre o coach, quer saber mais sobre a trajetória do coach. Eu sou o Coach Fábio Daniel, né, nas leads do basquetebol. Nome de cartório, não é? Daniel Alfredo Francisco Joaquim, ex-jogador de basquetebol, ou melhor, ex-praticante de basquetebol. Passei pelas camadas de formação do 1º de agosto, Vila Clotilde, Sporting de Luanda e o ASA, Sport Aviação ASA. E outra, né? Sem esquecer também, desculpa, o Grupo Desportivo da Banca, certo? Fiquei lá por muito tempo, na formação, não é? Na mão passei na mão de grandes coaches, como o Garcia Domingo, coach Mário, o falecido coach Eduardo, que até bem pouco tempo estava na frente do clube Camba Sport. Passei na mão do coach como coach Carlos, o coach Curimba, não é? Certo? E muitos outros que me fogem aqui pela cabeça. Coach, como é que está a ser essa fase de treinar o grupo dos Guimarães? Está a ser boa. Uma experiência muito, muito boa. É uma equipa nova, não é? De jovens, amantes do basquetebol e de uma família, né? Praticante de basquetebol. Quer dizer que é um grupo é um clube de sangue de basquetebolista. Então está a ser boa. É um projeto que eu vi que eu poderia me encaixar e encaixei. Está a ser uma experiência totalmente diferente. Porque eu estou a poder vivenciar várias etapas, várias fases. Porque é como se muitos conhecem ou sabem, eu era o treinador do grupo desportivo Estrelas do Norte, não é? Certo? E por muitos anos, e depois saio para um novo projeto de jovens. Tem sido incrível. É uma realidade totalmente diferente. Fui recebido de braços abertos, pessoas que de fácil, não é, de fácil trato, pessoas que entendem de basquetebol e que têm uma visão ampla, certo? Diferenciada de como é que querem que a gente trabalhe e até que ponto, até onde a gente quer chegar. Então é tipo uma junção de pessoas com ambição, de fazer grande e de se tornar grande no meio do basquetebol. Então tem sido bom. Acabamos agora a primeira volta, não é? A primeira fase do campeonato, no qual saímos em terceiro no nosso grupo, à frente de clubes de renome, Petro. À frente não, até não é, à frente de grupos de renome mesmo, como o Inter,
equipas mais tradicionais, nosso campeonato, Vila, então o Asa. Agora estamos nesta segunda fase, que é as meias finais, não é? Que são feitas a duas voltas. Está a ser bom. Estamos a ter um campeonato regular, bem conseguido. Os meninos estão a conseguir dar resposta ao nosso trabalho. Então, com algumas dificuldades, sim, que é de hábito. Um clube que está a começar vai enfrentar certas dificuldades como um todo. Então, mas a gente está conseguindo ultrapassar estas dificuldades. Mesmo com dificuldade, a gente está a trabalhar, e o reflexo desse mesmo trabalho é isso que tem acontecido. Os júniores estão a conseguir dar uma resposta boa. O feminino, sub-16, está ali, também está já agora a lutar, está a disputar agora as meias finais também. O masculino também está a disputar agora as meias finais do campeonato. O nosso objetivo primordial é estar entre as cinco primeiras. Esse é um objetivo de todo qualquer pessoa que tem uma ambição. Exatamente. Então, se nós temos possibilidade, se nós chegamos até aqui as meias, então nós também podemos chegar às 5 primeiras, porque o nosso objetivo é esse, e quiçá atacar o campeonato nacional, que qualquer equipa, não é, que quer se firmar pensa. Então não foge muito disso, a gente não foge muito disso, a gente está focado, trabalhando, e é isso, o resultado é esse que estão aí a ver. E já agora, acredito que, assim como eu estou curioso, acredito que outros também estão curiosos, e nós gostaríamos de saber como foi o verdadeiro Fábio como jogador. O Fábio como jogador foi alguém muito resiliente, lutador. Eu nunca gostei de perder. Acho que eu trago isso até hoje. Trago isso. É algo que eu carrego, não é? Dos meus treinadores. Ou por ter passado em mãos de treinadores diferentes, acho que fui adquirindo um pouco de cada, porque cada um tem a sua ideologia, o seu método. Então, eu fui adquirindo, guardando aquilo, e fui transportado até aos campos. Sou alguém que gostava de jogar mesmo até o fim. Enquanto o árbitro não apitar, eu não desistia. Poderia estar perdendo de 10, de 20. Se o árbitro não apitou para o jogo acabar, eu estou aí a lutar e sempre acreditar que posso ganhar. E acho que carrego isso até hoje como treinador. E tento passar o máximo disso para os meus atletas, que tipo, enquanto o árbitro não apita, você não tem que parar de morrer, não tem que parar de lutar, desculpa, porque parar é morrer, e no campo nós estamos aí para lutar e para dar tudo. Temos que suar, mas é suar mesmo. Então é isso. Eu acho que, posso assim dizer, o coach Fábio é um lutador nato, não é? Agora, sendo um lutador, ficamos curiosos. Em que momento o coach Fábio decidiu tornar-se um treinador? Ok. Isto aconteceu em 2017, se não me engano. Eu vinha de um campeonato, que tipo, foi bom, correu bem as coisas, mas chegando a Luanda, estive incomodado durante muito tempo. Quando fui para fazer os exames, os doutores explicaram que tipo, eu tinha, se assim dizer, o fígado
danificado e me impossibilitava de praticar desporto durante um certo tempo. Então tive que parar um pouquinho para me recompor. Só que você é atleta, está acostumado em intensidade, tipo, alta competição. E quando do nada, de uma forma prematura, você é obrigado a parar, para nós atletas é complicado. Nos sentimos tipo, impotentes. Então chegou uma fase em que eu entrei que aquilo começou a me afetar mentalmente. E tive depressão, passei por uma situação meio complicada mesmo, mas e foi assim que tipo, o basquetebol, posso assim dizer, me salvou de alguma forma, por intermédio de um amigo que nós jogávamos assim na rua. Então, por ele ter me visto que eu parei de jogar, perguntou, o que é que se passa e tal, e expliquei a situação e tal, e disse, eu tenho aqui um projeto, mas era um projeto não com a intenção de competirmos federado, era só um projeto tipo para treinarmos atletas com algum esforço, juntarmos o dinheiro e mandaram os miúdos para fora. Mas naquela altura nós não sabíamos que a situação iria estar assim, meio que apertada, e foi dificultando um pouco. Então, ele me fez o convite, eu falei, de vez em quando, vem cá passar a tua experiência, ensinar um pouquinho os miúdos e tal. Daquele pouco que você sabe, eu peguei. De princípio, rejeitei. Por semanas, passou-se um mês, ele voltou a tocar no mesmo assunto e eu decidi tentar, não é? Decidi tentar vir e comecei a trabalhar com os miúdos. Treino. No princípio eu era muito rígido com os miúdos, não queria contato com os miúdos, eu só queria fazer o meu papel, dar treino e ir embora, dar treino e ir embora. Os miúdos queriam mais do que aquilo, tipo, queriam proximidade, queriam aquele carinho às vezes, porque talvez em casa não tivessem aquilo, e eu também não lhes dava aquele tempo, aquele espaço, então foi meio que difícil. Mas depois, com o tempo, aquela armadura foi caindo. Os miúdos, crianças são mesmo crianças. Deixei cair aquela armadura, eles começaram a ter mais acesso sobre mim. A gente começou a ter uma outra comunicação e depois se tornou amor. E digo assim, um amor sem fim, porque em parte eu sou grato pelo meu amigo ter me feito o convite, sem esquecer o nome, não é? Coach Kelly Macambo, o mentor do Estrela do Norte, e os miúdos, que são eles que me tiraram lá do fundo, né? Posso assim dizer, do fundo do poço onde eu estava, e de alguma forma me ensinaram a não desistir de mim, lutar novamente sobre aquilo que eu acredito. E tá, eu acredito no basquetebol, então a gente fez isso e estamos aqui até hoje. Ainda falando sobre essa fase de fazer a transição, logo de primeira, de jogador para treinador, como é que foi essa fase? Foi muito difícil? Foi razoável? Como é que o coach define exatamente esta fase de transição? A transição sempre é difícil, porque, como eu disse, foi uma paragem prematura e naquele momento eu ainda queria estar a jogar. Queria tanto que, mesmo quando nós começamos com um projeto, quando o clube se firmou, né, ou quando começamos a competir já nas provas nacionais e provinciais, eu estando de fora,
eu queria estar dentro, eu me sentia tipo, yeah, eu ainda posso, estou a fazer aqui o quê? Estás a ver? Mas não podia porque tinha algo que me impossibilitava de continuar a praticar o basquetebol. Então, eu disse, se não dá de alguma forma, então vou estar a fazer o basquetebol de outra, que era como mentor, então, como treinador. E hoje estou aqui. Posso assim dizer, foi uma fase difícil, foi. E já agora, como treinador, tendo esta fase de passar a mentoria, ou seja, passar os ensinamentos para os jogadores, e depois nós sabemos que há jogadores em que têm a mente um pouco, como posso assim dizer, um pouco mais dura em relação aos outros, assimilar, e o coach estando nessa posição de treinador, primeira vez, como é que o coach conseguiu enfrentar essa situação? Com cada atleta, cada um a sua mentalidade, outros têm preguiça, outros têm força de trabalhar. Como é que o coach conseguiu gerir tudo isso? Né? Posso assim dizer, foi difícil, foi difícil. De princípio foi frustrante, frustra assim, quando você está a tentar passar uma informação, uma mensagem. E aí no momento ainda não tinha o domínio, né, de treinamento, não é? Eu estava a sair de uma carreira ou de uma trajetória como jogador e passei para outra como treinador. E é como todo trabalho, como tudo que a gente está a começar, a gente vai cair, vai tropeçando, porque é por inexperiências e tal. São coisas que têm acontecido. Não. Epa, foi um período difícil, mas a gente aprendeu a trabalhar esse lado, porque para nós aprender a jogar basquetebol, também teve alguém que esteve ali a todo momento a nos corrigir de alguma forma. Olha, não é isso, é assim, não é desse jeito que tens que se posicionar, é desta forma. E outra, o maior segredo é a paciência. Se você não for paciente nesta área de treinamento, como treinador, não é, eu acho que não vais conseguir dar a resposta. Vai ser um treinador frustrado. Por quê? Porque você quer o imediato, não tens aquela paciência de tipo esperar que o atleta ou que o miúdo absorva o ensinamento para depois começar a desempenhar nos jogos. Então, se você tiver aquela pressa, vai ter jogadores incapacitados ou jogadores incapazes. Por quê? Porque não foram bem formados. Então, tive que ser mesmo paciente para que os miúdos aprendessem. Coach, olhando para aquilo que é a quadra, ou seja, os atletas em que o coach já treinou, ou seja, pela experiência que o coach já tem, qual é a mentalidade que um atleta necessita para ter sucesso? Ele tem que ter uma mentalidade muito forte. Basquetebol é um desporto para pessoas fortes, pessoas aguerridas. Não tem como, porque a gente passa por muita pressão, frustração, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente planeja ou prepara. Nem sempre é do jeito que a gente pensa que vai ser. E quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente tem aquela de nos frustrar. Não está saindo do jeito que é. Então o segredo é uma mente forte, uma mente focada e muita vontade para trabalhar. Só assim vais conseguir seguir na carreira de basquetebol. E como é que um atleta deve lidar com as críticas e as derrotas? Para quem pratica desporto ou para quem pratica basquetebol, só tem duas opções: ou ganhas ou perdes. Então, do mesmo jeito que tiveres a ganhar, você tem que meter em mente que algum dia eu vou perder.
Então, nós temos que aprender a lidar com essas duas facetas da vida, é necessário. Até no dia a dia acontece. Há dia que o negócio corre bem, há dia que que o próprio negócio não vai correr bem. O que tens que fazer é criar mecanismo para superar aquelas dificuldades. Então, no basquetebol não é diferente. Temos que lidar, perdemos hoje, vamos levantar a cabeça, amanhã vamos trabalhar, mas talvez trabalhamos pouco esta semana, vamos trabalhar mais para a próxima semana a gente fazer melhor, ganhar o próximo jogo. Porque cada jogo é um jogo e são situações totalmente diferentes. Então, se a gente prepara, se a gente trabalhar com vontade, não é, com garra, determinação e resiliência, a gente consegue superar as nossas dificuldades, as nossas derrotas. Vamos passar das derrotas para as vitórias. Coach, eu queria fazer uma pergunta aqui. Muita gente, ou seja, muitos atletas de basquetebol, eles se perguntam. Muitos querem ser líder, ou seja, querem liderar a quadra, mas a minha questão é, como um atleta pode se tornar líder? Posso assim dizer, para mim, não é? Existem duas formas, ou dois tipos de líder. Líderes por nascença, não é aquela pessoa que você vê e nota e logo, não. Esse gajo nasceu para liderar, esse gajo é um líder nato. E é aquele que adquire, que com o trabalho, ele consegue se tornar um bom líder. E para ser líder não é você que tem que decidir, eu sou líder, eu vou ser líder. Não. Você consegue notar o próprio grupo em si, nota em si aquela característica, não. Esse gajo está capacitado para nos comandar, nos representar. Porque um líder faz isso, o líder não é aquele que manda, é aquele que sabe representar o seu grupo, que lhe representa. E quando o grupo tiver a esmorecer, é aquele que está lá, vamos embora, levanta a cabeça. Nada ainda está perdido, vamos à luta. Então, posso assim dizer, em poucas palavras, é isso. Líder é aquele que consegue pegar do defeito ou da falha do colega e ver como é que eu posso dizer, de uma falha, uma solução. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus atletas sempre. Disse para o meu capitão atual da minha equipe de sub-16 de Guimarães, eu tenho dito, líder não é aquele que manda, líder é aquele que faz, é aquele que dá as caras também. E outra, liderança não é mandar. Em vez de tu mandares que o teu grupo faça algo, em vez de mandares, sugeres. Porque muitas das vezes o que tem acontecido, os líderes atuais, não é? Pensam que liderar é ordenar, olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha isso. Não. A pessoa que está ali pode receber aquela informação ou aquela mensagem como também um ato de desacato, porque há pessoa que não gosta de ser mandada. Exatamente. Então, em vez de tu mandar, sugere. Olha, colega, em vez de tu fazeres desse jeito, por que que não faz assim? Você vai notar logo que a recepção da tua informação sobre ele vai ser totalmente diferente. E o colega, em vez de filtrar aquilo, ele pega e retém para ele.
passa-se. E ele, obtendo aquela informação, recebendo aquela informação, ele passa a te seguir. Ele sabe que não. Esse gajo, além de ser o nosso representante, ele é um bom líder. E é isso que a gente procura. E atualmente, sim, tem sido difícil. Existem os seus egos aqui, o pessoal agora estão cheios, estão com egos inflados. Há quem já não gosta de que lhe manda, não gosta mesmo de obedecer. E é complicado. Contudo, é isso, liderança seres o representante do grupo, como é que eu posso dizer? E é seres o representante do grupo, De modo a ajudar correto, de modo a ajudar os colegas. os colegas. Eu acho que é isso. Hoje em dia tem muitos jogadores talentosos e fala-se muito sobre a disciplina. A gente sabe que jogadores talentosos têm a capacidade de ajudar muito o time. Mas agora a minha questão é, o que mais o coach valoriza? Talento ou disciplina? O talento é importante, sim, mas a disciplina é mais. Porque se você tiver um jogador que tem muito talento, mas se for indisciplinado, é complicado, não serve. Porque do mesmo jeito que ele tem a capacidade de ajudar, ele também tem a capacidade de destruir. E um jogador que é talentoso, mas é indisciplinado, tem mais capacidade ainda de destruir um balneário. Então, para evitar isso, eu prezo mais pela disciplina. Eu acho que é a mais importante. Olhando para o verdadeiro chamado, seja, a palavra que define, ou seja, o ego, olhando para o ego. Né? Muitos jogadores têm aquele ego de não, eu sou tal, eu jogo muito bem, mas a minha questão olhando para o trabalho, ou seja, para o trabalho do atleta, como é que ou seja, o que é que mais, qual é o conselho, qual é a visão que o coach passa sobre os atletas talentosos? Porque muitos deles têm essa capacidade de achar que não, eu já sou talentoso, não necessito treinar. Olhando para a percentagem, talento e versus o trabalho, como é que o coach consideraria isso? É uma questão pertinente, mas acho que é assim, se eu tiver talento e não trabalhar para que eu possa desenvolver o meu talento, de nada serve. Agora, por quê? Porque há pessoas que nasceram até, nós temos provas disso, sem o tal talento, né? Sem o tal de talento, mas que conseguiram desenvolver aquela qualidade em certa ou em determinadas modalidades por causa do seu esforço, do seu trabalho. Então eu digo que tipo, o talento pode ser superado pelo trabalho. Sim, pode sim. Então, com isso eu quero dizer o quê? Que nós não devemos nos agarrar apenas no nosso talento. Que alguém que tenha vontade e determinação de trabalhar seriamente consegue superar o nosso talento. Assim, agora então, atualmente, com as tecnologias, com as informações, que na base de um clique a gente consegue ter acesso a certas modalidades, a gente consegue aprender determinadas coisas, então não acho que o talento é tudo agora. É isso. Coach, e qual é o papel fundamental da defesa no basquetebol moderno? Ou seja, olhando realmente para o time do coach, como é que o coach considera a defesa? Eu, mesmo até nós tivemos um trabalho recentemente, não, o ano passado,
na formação que tivemos, aconteceu aí no Clube Ferrovia, uma formação e um dos pré-eleitores nos mandou um trabalho sobre a nossa ideologia de trabalho. O que é que a gente gosta, não é, de trabalhar. Eu, no meu trabalho, eu fui simples e claro. Eu sou da ideologia em que um grupo ou um time tem que defender muito. A defesa é tudo. Os ataques ganham campeonato. Os ataques ganham jogos, aliás. A defesa ganha campeonato. E quem disse isso não disse por dizer apenas, é por conhecimento de causa. E os anos foram mostrando que quem defende melhor, no final de tudo, acaba ganhando o campeonato. Então, se a gente quer estar entre as melhores, a gente tem que prezar muito a defesa. E ultimamente tem-se perdido isso. Os nossos miúdos têm jogado, posso assim dizer, como os seus ídolos, não é? Da NBA. Não vou dizer que de todo a NBA não tem clubes ou equipas que defendem, sim, tem, mas a maior parte não defendem a 100%, certo? Então, para nós, treinadores, estamos a formar jovens que podem ser ou podem vir a ser os futuros jogadores da nossa seleção. Devemos primar muito pelo trabalho defensivo. Eu acho que é muito importante porque nós fomos campeões ou campeões africanos várias e várias vezes com a seleção, porque nós tínhamos uma boa base, uma boa defesa. Nós tínhamos um conjunto que se conhecia e que, além de tudo, era muito boa defensivamente. A gente era organizado defensivamente e no ataque, quando você defende bem, o ataque flui. O ataque vai ser a sequência de uma boa defesa. Então, se a gente defende bem, a gente ataca bem também. Se a gente defende mal, a gente vai atacar mal também. Então, a minha ideologia vai ser sempre defender bem para atacar bem. Coach, como é que o coach prepara a sua equipa antes de cada jogo? Sobretudo a mentalidade dos jogadores, para que eles possam integrar tudo aquilo que eles foram treinando ao longo da semana. Certo. Antes de todo o jogo, a gente conversa. Eu atualmente estou a tentar, estou a implementar agora uma outra filosofia, não é? A música relaxa. E antes de eu tomar essa decisão, a gente sentou com o grupo. Então eu perguntei, o que é que vos relaxa? O que é que vos distrai? Que vos faz estar atento ou prestar atenção naquilo que você está fazendo? Eu quando estou na época de prova, eu gosto de ouvir música. Isso, tá bem. Então, algumas vezes nos treinos a gente utiliza assim uma coluna, mete uma música assim. Principalmente em treinamentos físicos também a gente faz aquele treino acompanhado de uma música uma música leve. E não é que isto tem resultado, tem resultado sim, está a funcionar. E outra, antes de cada jogo a gente conversa sobre tudo, de como é que ele está, como é que foi a noite,
se houve uma discussão, porque isso influencia muito. Se em casa o menino não teve paz, não teve um bom sono, vai refletir-se no jogo. Então a gente conversa, e eu gosto muito de falar, eu gosto de falar com eles. Uns falam, uns são mais comedidos, são mais quietos. Então eu falo com eles ao máximo, a fim de lhes deixar mais calmo, mais tranquilo e concentrado para o jogo. Porque se eles entrarem desconcentrados, tudo que eu passar, toda a informação que eu dar, eles não vão absorver. Então, para isso, eu acho que a comunicação tem sido importante. Como é que o coach olha hoje em dia para a saúde mental dos atletas, ou seja, o impacto das redes sociais para a saúde mental dos atletas? Eu acho que não deveria influenciar. Eu acho isso. O atleta tem que saber filtrar. Eu filtro as coisas menos boas e absorvo aquilo que pode me agregar. Então, eu sou de opinião que as redes sociais estão ali para ajudar a impulsionar em vários dos setores, sim, mas também podem acabar a nos prejudicar com essas pressões, não é? Então, o que eu como treinador, sugeria? Filtro as coisas negativas e absorvo as boas, que é aquilo que importa. Então, não vou dizer que críticas, todas elas é para serem filtradas. Eu tenho que ver que tipo de crítica eu tenho que pegar, absorver, trabalhar em cima daquela crítica para melhorar. E que crítica eu devo ignorar. Então, eu acho que é isso. Pego as coisas boas e as más eu deixo de parte, para não prejudicar a minha saúde mental. E já agora, coach, que conselhos darias para os jovens que querem começar agora no basquetebol, ou seja, têm sonho de alcançar patamares altos, jogar na NBA ou a nível profissional? Eu digo assim, trabalho. Se tem idade, se tem estatura, tem vontade, trabalho. Não somos nós que vamos definir sobre o teu futuro, a não ser você. Porque eu, né, na função de treinador, posso até dizer ou achar que você não serve para a minha equipe em um teste, não é? Mas não quer dizer que para uma outra equipe você não possa servir isso. E outra, não quer dizer que você, sendo dispensado de uma equipe, não quer dizer que você não pode vir a ser um jogador profissional porque na formação foste dispensado. Vai depender da tua vontade. Porque tem história de pessoas que foram dispensadas de vários clubes e ele, por meios próprios, organizaram os valores, pegou, viajou, está a treinar, está a jogar e hoje estão a regressar como jogadores a representarem seleções nacionais. Então, não somos nós. Quem sabe mesmo, no final de tudo, quem sabe do destino de cada pessoa é mesmo Deus. Nós só estamos aí como treinadores, não é? E temos a nossa função, que é de escolher os jogadores que tenham o perfil que se adequam à nossa equipe. E tu sendo dispensado não quer dizer que és isento ou não tens
a qualidade suficiente, não é? Para fazer parte do grupo. Talvez até tenhas, mas o teu perfil não é o que a gente procura. Então, muitas das vezes tem acontecido isso. E é isso. Eu aconselho quem tem sonho, trabalha em cima do seu sonho, não para de lutar e continua sempre. Vai conseguir, se ele quiser, ele alcança. Para coach, o que é que, na opinião do coach, o que é que o coach acha que falta, ou seja, tanto no basquetebol angolano quanto no basquetebol africano, para que muitos africanos consigam trilhar caminhos altos, como a NBA e ligas profissionais, Europa e tudo mais? Como é que o coach vê essa situação? Eu poderia se dizer que eu dizia que antes o que dificultou muito foi a visibilidade. E hoje já temos mais acesso às mídias, à visibilidade. E é como tudo que eu disse no princípio, é como tudo, qualquer negócio, qualquer empresa, se quer render ou se quer produzir em termos de imagem, a sua imagem, não é? Porque o cliente não vai sair ali se não lhe chegar. Então, se você não promover o que tu sabe fazer, o que tu fazes, ninguém vai te ver. No basquetebol não foge a regra. Para eu saber que Angola tem jogadores com qualidades para trilhar ou para representar qualquer equipa a nível europeu ou a nível do mundo, precisa de ter alguém ali a filmar e a fazer o quê? A mostrar para as equipas do mundo que em Angola tem jogadores com essas qualidades. Porque senão vai continuar a ser só aquele jogador interno, joga entre as pequenas e as grandes, mas não sai do país, ou não sai do nosso campeonato. Então eu acho que a mídia em si é importante, é um dos primórdios, não é? É a imagem. Porque se você vê, mesmo até os minutos que estão nos whole school, nas ligas universitárias ou ligas mais abaixo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desde a formação eles já começam a fazer a venda da sua imagem, marca. Porque é esse marca que faz com que você seja observado pelas grandes universidades ou pelas grandes equipas. Porque se você não mostrar, ninguém vai adivinhar que na Universidade de Kansas ou Duke tem jogadores com aquelas qualidades. Então eu acho que é isso, o ponto é mesmo a imagem, a venda da pessoa em si. Coach, eu vou te falar aqui sobre algo muito importante, sobretudo em si a imagem, a mídia. Hoje em dia, nós vemos muitos atletas que vêm, por exemplo, jogadores como, por exemplo, o Jamoran, LeBron James, que ficam toda hora a fazer posts no Instagram e tudo mais, e eles acham que aquilo é só nos Estados Unidos, acham que é só o vibe dos americanos. Como até mesmo o workout que eles fazem, e outros até decidem ser low profile, ou seja, não querem postar nada, treinadores, jogadores, principalmente cá em Angola, acham que isso tudo é uma vibe. Que conselhos o coach daria para esses treinadores, atletas que têm esse tipo de mentalidade? Eu acho que deveríamos ser um pouquinho mais abertos. O mundo agora está globalizado, não é? A globalização está em constante evolução, né? Desenvolvimento. Eu acho que é necessário mesmo até para nós treinadores, é necessário
mostrarmos os nossos trabalhos, porque a divulgação, como eu disse na pergunta anterior, abre portas. Nós não vamos, ou as equipas do mundo não vão ver que em Angola tem treinadores capacitados se o treinador não mostrar aquilo que é capaz nos seus treinamentos ou nos seus vídeos, não é? É necessário para que saibam que lá em Angola tem jogadores com capacidade, que lá em Angola há trabalho a ser feito de base e tanto a nível de sênior, porque eles não vão adivinhar, epa, vamos ainda aí em Angola ver, talvez tenha lá treinadores bons. Não. O mundo é grande, N países. Eu acho que se deve a isso, a pouca venda da nossa imagem, do nosso trabalho para o mundo. Então, aos colegas, né, da profissão e aos jogadores que querem ou que têm a ambição de trilhar caminhos ou outros caminhos ou palcos maiores, eu acho que devemos vender mais, eu não sei mais, devemos divulgar mais o nosso trabalho, que isso só vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar. Porque se você vê mesmo em outras plataformas, você vai encontrando treinadores renomados que os seus vídeos são publicados em TikTok, são publicados em outras plataformas. Não é porque ele quer se mostrar, é porque ele sabe que o mundo em si é assim. Então nós temos que seguir a linhagem, né? Não sair do trilho, porque é ali onde a gente consegue mostrar aquilo que está a passar para os nossos jogadores. Então, aqueles que têm optam por não divulgar, eu acho que mesmo há aquelas pessoas que são mais fechadas, mais restritas, que gostam de manter o seu sigilo, né? As coisas em seu sigilo, ou seu trabalho em forma privada. Também não julgo, é uma opção dele. E nós que temos ou que escolhemos, não é, mostrar o nosso trabalho. Estamos aqui, vamos continuar. Porque eu não posso dizer ou afirmar que a minha escolha ou a minha decisão é que está certa e a dele está errada. É vice-versa. Pode correr bem, como também pode correr mal. Então, mas o mundo em si, do jeito que está, eu acho que a mídia em si é importante. Eu acho que é muito importante. Quer falar sobre a relação entre treinador e agentes, ou seja, a relação entre olheiros e treinador. Como é que o coach olha para essa situação em Angola, nos dias atuais? Se dizer, aqui em Angola, eu não conheço assim muitos agentes desportivos mesmo certificado em função, tipo, não conheço só, desculpa a ignorância, mas não conheço
a não ser, acho que é o Zé Pedro, uma coisa assim, que é o agente FIBA, acho. Se não estou em erro ou errado. Acho que é, tirando isso, não. Porque maioritariamente mesmo aqui o que tem acontecido é que os próprios treinadores, nossos treinadores, é que em alguns momentos temos feito também o papel de olheiros, com aquele olhar clínico, não é? Com aquela experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos trabalhando na área, a gente consegue identificar futuras promessas, futuros talentos. Se não, porque aqui na nossa praça nós não temos um curso de agenciamento, de carreira, principalmente para a área de basquetebol. É mais no exterior. Então, e é isso, a gente tem feito isso, tem feito o papel, não é? O duplo papel, que é de treinador e ali ao mesmo tempo também de olheiros, para identificar talentos, não só nos bairros, como nos clubes, às vezes nos clubes mais pequenos. É. E coach, como é que o coach olha hoje em dia para o futuro do basquetebol angolano? O futuro do basquetebol, eu digo assim, o basquetebol angolano tem tudo a ser, ou temos tudo para continuarmos a ser, ou voltarmos a ser uma potência, não só em África, como a nível do mundo. É que ao passar do tempo, a gente foi se esquecendo, posso assim dizer, foi se desleixando um pouquinho daquilo que mais importava, que era a formação. E hoje eu vejo isso a ser corrigido, porque se você notar hoje, os grandes clubes têm feito um trabalho, posso assim dizer, de louvar, ou mesmo um trabalho grande, fazendo com que treinadores renomados, treinadores titulados, reconhecidos, com capacidades mesmo, a trabalharem na formação como forma de assegurar aquilo que é o mais importante, nossa base. Porque para nós termos uma estrutura em pé segura, nós temos que ter uma base forte. Então, os clubes conseguiram identificar isto e querem ultrapassar isto. Então, estão a posicionar em lugares estratégicos e importantes dos clubes treinadores com qualidades e capacidade para desenvolver miúdos que podem vir a dar ou a representar a seleção lá mais para frente. Então, eu acho que o nosso basquetebol, se continuar deste jeito, focando na formação dos jovens atletas, a gente está seguro em termos da próxima geração de ouro. É isso. Coach, agora eu gostaria de sair um pouco, olhar para um outro lado. Coach, se não fosse treinador, o que serias? Eu na altura, eu posso assim dizer, eu sou muito facilitado.
Eu fiz música na igreja, fiz coro. Já pensei em investir também na carreira musical. Já pensei também em fazer artes marciais, porque eu sou amante de esporte de luta, né? Principalmente, especificamente no MMA, eu gosto. E outra, de formação, fiz a formação de Direito. Hoje poderia estar a dar o seguimento, né, nesta vertente de Direito. Eu tenho aquele senso de justiça. Gosto de defender os injustiçados. Gosto de causas nobres. Eu gosto dos menos favorecidos. Eu gosto de defender esses. Quem me viu a defender o meu grupo, e eu levo isso mesmo até em jogo, o meu antigo clube, via como é que eu defendia com unhas e dentes, aliás. Porque se eu sentisse que eu estou a ser injustiçado, que os meus miúdos estão a ser injustiçados, e eu acho que eles não mereciam passar por aquilo, eu estava pronto logo para bater de frente, para interferir. E aí eu acho que isso é muito por causa deste meu lado justiceiro, não é? Se assim dizer. Yeah. Então, se eu não tivesse a exercer a carreira de treinador, realmente hoje eu estaria talvez a exercer ou de advogado, ou estaria a fazer artes marciais. Que eu penso também, ainda penso em fazer, mas não de uma forma assim, só de uma forma a manter a forma e a voltar a fazer aquilo que eu fazia também antes. Eu gostava. Eu, quando jovem, fiz artes marciais. E foi uma das coisas que a minha mãe também fez com que me metesse no basquetebol, porque o gajo volta e meia, voltar em casa todo arrebentado, nariz quebrado, ou hematomas no canto do olho. Porque lutou. Porque lutou. E você já, quando você sabe, não, eu treino, ninguém te abusa. Você, gajo que se meter comigo, vou lhe partir a cara. E era sempre isso. Minha mãe disse: não, esse gajo na luta, mas já é rabugento, esse gajo na luta, tá complicado. Então, para evitar isso, opa, se não fosse isso, eu estaria a fazer uma dessas duas coisas. Coach, já agora, como a conversa está com muita risada, com muita fluidez, eu gostaria de saber, né, nesse lado, olhando para a parte de jogador e a parte de treinador, quais são os momentos, como é que eu posso dizer, mais engraçados que o coach já passou, tanto como treinador quanto como jogador? Mas primeiro vamos como jogador. A parte mais engraçada? Sim. É assim, vou assim dizer. Teve vários momentos. Teve vários momentos. Um dos momentos acho que foi a minha primeira vez que a gente participou num campeonato nacional. Foi pela banca. A gente foi para Benguela. Campeonato esse que eu saí como 1 milhão marcador. E também fiz parte do 5 ideal do campeonato, não é? Então, teve uma situação muito engraçada, né? Foi numa fase em que estava fazendo muito frio. E a gente tinha que acordar muito cedo para
para fazer para tomar banho, não é? Porque os jogos eram muito em cima, eram assim, hoje jogamos, amanhã temos jogo novamente, e assim sucessivamente. Ele chegou em casa, meteu as pastas no chão, aí eu na cama, tomou banho, esperou o jantar, dormiu e de manhã temos a mesma coisa. Então estava fazendo muito frio. E eu tinha um treinador que, eu não sei se ele era militar, se passou por isso. O coach Carlos acordava muito cedo. Naquele momento em que o sono está mesmo, tipo, tá bom. Você vai botar É a hora em que ele vem na porta dos quartos. Camaradas, acorda, temos que fazer as coisas, temos treino. Você está a ver assim no telefone? Coach, é 6 horas. Não vou voltar a repetir. Você não dormiu nada. Você está a levantar, vai para o balneário, você está a ver a água, esquece. Então nós tínhamos uma metodologia. Eu em particular também, né? Eu gostava, tipo, aquele é o balneário é corrido, né? Vários chuveiros, e tinha um que era separado. Então eu gostava de ir naquele separado, pegava, ligava a torneira, a água está a cair, para fazer aí um corte, tipo, para tomar banho, só para ouvir o barulho. A gritar para os outros, está assim, sai, você está aguentando mais água. A sair, pegas assim um pouquinho d'água na mão, metes assim, a toalha, já está. Teve um belo dia que eu fiz a mesma coisa. Eu a pensar que estou sozinho. O coach estava aí. Ele falou, esse gajo está muito... com esse frio, está tomando banho assim. Camarada, você sai daí, vem aqui. Eu falei, não, coach. Ok, tô bom, já tô quase a terminar. Não, vem para cá. Olha, o coach me manda sair. Um gajo que já estava tipo a mais de uns 10 minutos no chuveiro. O coach está vendo, um gajo está saindo todo seco. Você que está a tomar banho há bastante tempo, estou a te ver com sabão e tudo, você está saindo bem seco. As costas toda seca, nada molhada, não sei o que. Eu estava a fazer o que soltava mesmo, a gastar aí o sabão aí, todo no chão. Então você estava, essa semana toda, esse tempo todo que nós estamos aqui, você não estava banhando. Foi uma das situações mais engraçadas que eu tive. Outra foi também no IS, foi no Interescolar. Nós chegamos para lá. Aquela é uma banda de muito frio, muito... quando batia 5 horas, você só está vendo o voeiro. Nós estamos assim juntos, mas a gente não consegue se ver muito no voeiro. E nos acordamos muito cedo. E teve uma vez, nós acordamos muito cedo para treinar. Quando chegamos para irmos nos preparar, já não tínhamos como, porque todas as equipas estavam concentradas só num único espaço. Então o que aconteceu? Quando era para comer, era por fichas. Você, se for o último time a acordar, quer dizer que vocês são os últimos a comerem. Imagina um campeonato, vamos supor assim, de 700 ou 1000 atletas aí dentro, você sendo o último. Acho que o bebê está... Primeiro é que a hora de jogo está a passar. Ou não comes e vais para o jogo, ou esperas comer e não jogas, perdes por comparência. Muitas das vezes a gente tinha que fazer isso. Saímos dali sem comer, estamos aí. Aquele frio a te matar. Depois abriu um sol do infernal. Fome a te dar. Sabe que aqui nos vê. Meu colega desmaiou. Levanta o camarada. Meta água.
Estás bem? Estou bem, tá bom. Vai dar para continuar? Não, você não continua? Ah, não, vou continuar. Está assustado no mínimo. Camarada aí fazer bandeira, Aí, desmaiou no... Ah, perguntou o que é que se passa? Não, não dormiu. Nós estamos a ver o gás, depois do jogo. Vamos a conversar. Não, assim não vai dar. Isso aqui não vai dar, temos que mudar essa coisa. Epá, nós tivemos que ligar os nossos familiares aqui no ano. Cada mãe, cada pai está fazendo uma transferência. Porque não estava a dar, porque até esperar tua vez, meu irmão, você morreu de fome. Então, nós já fazíamos, quando estamos aí para a cidade jogar, parávamos sempre numa praça. Você compra teus mantimentos. Você vai comprar bolacha, você vai comprar aí teus pinchos, que te aguenta, porque quando for o momento mesmo da verdade, se você não tiver teu mantimento, opa, meu irmão, esquece, ficaste. E comprávamos assim nossos doces, não sei o que, nossas batatas. Pegar, ali, enquanto os outros estão aí assim, oh, vocês não vão comer, vamos sem comer. Oh, e vocês estão aqui, vamos aguardar. Já sem saber que nós ali já tínhamos todos. Se não comermos ali, vamos comer nossas comidas que compramos no caminho. Foi uma das situações tipo, engraçada que nós tivemos. Foi boa. E também tive colegas que, além de ajudar desportivamente, eram mesmo bons companheiros de equipe. Uns se tornaram amigos, outros passaram de amigo a irmão. Que são amigos, são pessoas essas que vivenciamos coisas que só nós é quem sabemos. E é isso. Bom, família, sabemos que a conversa está fluindo muito bem, mas infelizmente chegamos ao fim. Agradecemos a todos por acompanharem até o fim. E claro, família, não esqueçam de deixar o vosso like e comentar sobre essa bendita história do coach Fábio. Coach, como é do habitual, eu gostaria hoje, como é o primeiro episódio da nossa rubrica Entrevistas com os Hoopers, que o coach sugeria alguém que poderíamos entrevistar. Seja um treinador, um amigo pessoal que também passa, ou seja, tem também um feito no basquetebol ou contribui de uma forma geral, para que possa passar também aqui neste momento emocionante de conversa. Um dos coaches? Sim. Uma das pessoas que eu tenho duas pessoas, né? São pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que sei que fazem muito pelo basquete também. E, tem o coach Kelly Macambo, né, do projeto Núcleo Desportivo Serra do Norte. E tem o coach Dionísio, que está fazendo um trabalho enorme na equipe feminina do grupo do 1º de agosto. São treinadores que eu poderia sugerir. E outro, o meu colega também faz um trabalho incrível, né? Fez o processo de transição do interescolar para o federado, que é o Adilson. Está fazendo um trabalho incrível. Fez um trabalho incrível, né? Desde de conquistas de título a nível da província de Luanda. E agora conosco aqui no grupo desportivo, o Clube Desportivo de Marães, não é? Está fazendo um trabalho incrível no Sub-16 feminino. Também poderia sugerir ele como uma das pessoas a serem entrevistadas no vosso canal. Acho que tem histórias boas para contar. E é isso. Então, família, fica aqui marcado. Coach Kelly Macambo, coach Dionísio, e o outro qual é? Adilson. O coach Adilson. Bom, família,
Está marcado. Assim já está confirmado, família. Então, família, você já sabe, agradecemos a todos, né, por ficarem até o final. Não esqueça de deixar o vosso like e comentar sobre a história incrível do Coach Fábio. Também não esqueçam de seguir aqui o nosso coach, né, no Instagram, Coach Fábio Daniel, TikTok, Coach Fábio Daniel, Facebook. Coach Fábio Daniel. Então, família, vocês já sabem. Vou fazer questão de, em todos os vídeos, colocar aí a banner aí para que vocês possam seguir, né, pesquisar lá nas redes sociais. Então é isso, família. Tamo junto. Bora. Bora.